João, o discípulo amado, ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Está chegando o Dia dos Pais, dia de homenagear esses super-heróis de verdade, pais que fazem o melhor pelos seus filhos. Você sabe qual é a maior, a principal missão da paternidade? Eu tenho essa resposta para você com muito carinho. Chegou a hora, no ar, Além dos Fatos. Um abraço para todos os amigos queridos que agora nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Deus abençoe a vida de todos vocês. E eu tenho aqui um presente muito especial, preparado pela Escola Bíblica da Rede Novo Tempo de Comunicação para todos os nossos telespectadores. É o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. São 15 estudos bíblicos baseados em ensinos do apóstolo Paulo. Se você ainda não tem esse material e deseja recebê-lo, é só pedir que a gente lhe manda, tá bom? Entre no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos, para que você possa preencher o cadastro com as suas informações e a gente assim possa enviar para você pelo correio. Ou então, se preferir, peça pelo telefone ligando para a gente no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o número da Escola Bíblica. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe anota seus dados para enviar então a revista para você. Aliás, enviar o DVD para você. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp. O nosso número é 12 98100 1615, tá bem? Manda mensagem para a gente com suas informações e o DVD em alguns dias estará na sua casa. Como eu disse, são estudos bíblicos baseados em ensinos de Paulo. Esse material foi feito para abençoar a sua vida, porque vai levar você a um conhecimento melhor quanto aos planos de Deus para a sua vida. Peça que a gente lhe manda é presente. E eu tenho aqui abraços para compartilhar com amigos, como sempre. Vou começar aqui com a Diomar Silva da Paixão. Ela é de Marabá, no estado do Pará. A gente tem uma grande audiência em Marabá e eu aproveito e abraço todos os amigos de Marabá que nos acompanham sempre. Um abraço também para a irmã Silvia Sidney Ferreira. Ela é de Eldorado, no Mato Grosso do Sul. Irmã Silvia, sabe quantos aninhos ela tem? 9 aninhos. Aí você acrescenta um 0 ao lado, 90 anos. Que bênção! Deus continue abençoando muito a senhora, viu, irmã Silvia? Parabéns pelos seus 90 anos, parabéns por acompanhar a programação da Novo Tempo, obrigado pelo seu carinho para conosco. E eu soube que a senhora disse que tem ultimamente tomado importantes decisões na vida. Que assim seja, que o Espírito do Senhor, por sua bondade, continue lhe conduzindo. E eu quero mandar um abraço também muito especial para o meu paizão, meu paizinho, seu Júlio Brito, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. E aproveito e abraço outros pais importantes na minha vida, como seu Moacir, seu Paulo, o tio Preto, o Wilson Portela e tantos outros pais que são tão importantes e que tanto me abençoam na vida. E olha, a gente tem aqui muitos abraços também com fotos. Então já vou mostrar para você aqui na tela principal, filhos que estão abraçando os pais. Começando aqui pela Ana Lima, produtora do Além dos Fatos, com o seu Roberto, mais conhecido como Bequinho. O seu Roberto, inclusive, hoje está fazendo 63 anos de idade. Parabéns para o senhor, seu Bequinho. E eu vi ali que a Ana Lima estava fazendo biquinho e forçando o seu Bequinho a fazer biquinho também. Essa é a Ana Lima. Agora o Salatiel e o seu pai, José Alves. O Mário Henrique e o Mário Henrique pai, não é? E o seu filhinho, o Mário Henrique Júnior. Olha aí que lindo. Dudu e o seu pai, Roberto Cruz.
Próximo aí é o Edson e a Emily, eles são lá de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Olha aí o pastor Gilson com a Zena, sua esposa, as filhas Kathleen e Kevin, nós estamos aí bem em frente da nossa humilde residência. Essa é a nossa residência de inverno. Uau! Até parece, né? E agora a Ilana e o Pedro, que são de Brasília. Próximo a Joyce, quando era pequenininha, com o seu papai, o Nilson. O Marcos e o seu pai, Gesineudo. Olha aí. E agora a Ellen Maciel e o seu pai, o Alonso Machado de Souza. E ainda temos a Fernanda e o Ronaldo, certamente no dia do aniversário do Ronaldo, 65 anos. Parabéns para ele também. E o próximo é o Saulo, que por sinal é o editor do Além dos Fatos, com o seu filhinho Davi. E na sequência, o Gilberto e a Andrenise. Olha aí, Deus abençoe seu Gilberto e a sua filha Andrenise. E é claro, você, querido pai, onde quer que você esteja, pelo Brasil, pelo mundo, a gente agradece muito pelo carinho de sua audiência e pede a Deus que multiplique cada vez mais bênçãos na sua vida. E olha, a Ana Lima conseguiu uma história que é simples, mas muito bonita, que revela o esforço de um pai para ver a felicidade de sua filha. Para os filhos, eles são verdadeiros heróis do dia a dia deles. E realmente são, se pararmos para pensar na dedicação de um pai por seu filho. Com certeza, seu pai já fez algo extraordinário por você. A história que viralizou a internet nos últimos dias nos mostra bem as características desse tipo de herói que não vive nos quadrinhos ou ficções cinematográficas. A história de um pai e sua filha americanos que rodou o mundo e emocionou a todos pelo amor na relação deles. Rick Smith, que trabalha em 3 empregos, é pai da adolescente Nevaeh Smith, de 14 anos. O vídeo mostra a surpresa do pai para a filha. Ela havia pedido um conjunto de blusa e saia para sua festa de formatura, mas o pai não sabia se conseguiria comprar as peças, que ao todo somam o valor de $200, o equivalente a R$ 745. O encontro foi numa lanchonete, um dos 3 lugares onde Rick trabalha para sustentar a família. A princípio, a filha disse a uma emissora norte-americana que o pai não deu certeza de que daria a roupa que ela tanto sonhava devido às condições financeiras da família, mas que iria fazer de tudo para vê-la feliz em sua formatura. No vídeo, Nevaeh parece não acreditar a princípio, pois imaginava que seu pai daria uma roupa de velhinha, segundo ela. A filha se espanta com a novidade, depois cai no choro de emoção abraçada ao pai. O pai disse à mesma emissora norte-americana que, ao ver o preço, não tinha tanta certeza que iria conseguir pagar pela roupa. Mas tudo valeu a pena depois de ver a carinha de felicidade dela após a surpresa. O vídeo foi publicado no perfil da loja, onde o presente foi comprado como uma homenagem a esses heróis do nosso dia a dia. Olha aí que gracinha, não é? Estes são verdadeiros super-heróis, nada de ficção, isso é a realidade. Um pai que se esforçou, que se dedicou tanto para ver sua filhinha feliz, sua filhinha contente. E essa história se repete, essa história se multiplica, essa história se realiza aí por todo mundo. Homens que são extremamente dedicados e sinceros, fazendo sempre o melhor pelos seus filhos. Que Deus abençoe todos esses pais que assim agem. Olha, hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a principal missão da paternidade. É claro que eu já disse isso aqui em ocasiões anteriores, mas faço questão de repetir essa mensagem, esse pensamento, essa ideia. Outro dia eu estava lendo carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 1, Paulo diz assim: eu não me canso de escrever, repetindo para vocês as mesmas coisas que já escrevi, porque entendo, diz Paulo, que isso é segurança para vocês. Então eu digo a mesma coisa, não me canso
de trazer para você essa mensagem que eu tenho certeza vale a pena ser relembrada, porque é segurança para você e para mim. Qual é nossa principal missão enquanto pais? Você não é um pai perfeito, certamente não é, assim como eu também não sou, mas nós temos o dever de procurarmos fazer sempre o nosso melhor. E eu entendo que o melhor que os pais podem fazer por seus filhos nessa vida é apresentar a eles o que há de melhor na vida. E o que há de melhor na vida é Deus. Por isso eu estou certo de que conduzir nossos filhos para Deus, apresentar nossos filhos ao Senhor, levá-los ao Senhor, conduzi-los para os caminhos do Senhor, fazer com que nossos filhos se tornem filhos de Deus, essa é a grande missão, a principal missão da paternidade. Mas antes de avançar, abrindo a Bíblia, eu vou orar com você como a gente sempre faz aqui. Pai querido, te peço por tua graça, abençoa-nos, Senhor, para que entendamos tua palavra e que essa possa nos conduzir por um caminho seguro, segundo a tua vontade. Te peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Já convido você, então, para a gente abrir a Bíblia. Se você tem aí sua Bíblia, costuma acompanhar a leitura no seu próprio texto. Vamos a Gênesis, capítulo 18. Livro do Gênesis, capítulo 18, no verso 19. Aqui o próprio Senhor está falando a respeito de Abraão, que tornou-se o patriarca da nação de Israel. Deus diz assim, Gênesis 18, 19, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. É claro que esse chamado de Deus a Abraão tem alguns aspectos assim que são bem peculiares, bem específicos, mas eu entendo que essa ideia aqui se aplica a todos os pais, em todas as gerações, em todos os tempos. Quando Deus diz assim, eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça. Cada um de nós pais foi escolhido por Deus para que nós de fato ordenemos, organizemos, conduzamos a nossa casa, para que guardem, todos os nossos filhos guardem o caminho do Senhor. Esse é o nosso grande privilégio e ao mesmo tempo a nossa enorme responsabilidade. Quero dizer para você, querido pai, tenha muito cuidado, porque alguns educadores há por aí que têm sugerido que os filhos devem ser deixados para formar suas próprias ideias e convicções religiosas. Esses educadores dizem que é injusto impor ou mesmo indicar religião aos filhos quando eles não estão preparados para pensar por si mesmos. Tenha muito cuidado, querido pai. Isso é muito enganoso, porque eu lhe asseguro que é impossível alguém crescer e viver sem algum tipo de convicção religiosa. Acredite, se você não instruir seus filhos na verdade, alguém vai instruí-los no erro. Nesse aspecto, nessa questão, não existe neutralidade. Você quer saber o que Deus diz? Qual é a instrução do Senhor, que por sinal está radicalmente contrária a esse pensamento moderno aí de muitos educadores? Já abri aqui a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vou ler aqui a partir do verso 6, está escrito assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que palavras são estas? Se você ler os versos anteriores, você vai ver que Deus está falando aqui sobre a importância de amá-lo, acima de tudo e de todas as coisas, e também de guardar os seus mandamentos, cumprir a sua palavra, obedecer a sua palavra. Então, depois de dar essas orientações sobre o amor a Deus acima de tudo e a obediência aos mandamentos do Senhor, ele diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos.
e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus dizendo, olha, você que é pai, as minhas palavras devem estar no teu coração. Agora, é claro, não só no coração, também nos lábios. Por isso o Senhor diz assim, tu as inculcarás a teus filhos, e delas tu falarás, quando estiver assentado, quando estiver andando, quando estiver em casa, quando estiver no caminho, na hora de levantar, na hora de deitar-se, enfim, em todos os momentos, você deve ensinar aos teus filhos estas palavras, de que eles devem amar a Deus acima de tudo e eles devem guardar os mandamentos do Senhor. Fica muito claro aqui, não é? De que o propósito de Deus é que nós ensinemos nossos filhos, e esse ensino deve ser claro, deve ser direto, esse ensino deve ser incisivo, deve ser contínuo. O Senhor está como que dizendo assim, olha pai, não perca nenhuma oportunidade que surgir. E aliás, melhor ainda, crie oportunidades. Use todos os métodos, todos os meios, todos os recursos possíveis e disponíveis para levar Deus ao coração dos seus filhos. Essa é a orientação do Senhor. E Ele diz, olha, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, a minha palavra deve estar no teu coração, nos teus lábios e também na tua prática, no seu dia a dia. E você escreverás essas palavras nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus está dizendo que você e eu, nós que somos pais, devemos fazer do nosso lar um lugar de instrução espiritual. E é assim mesmo. A primeira educação, a primeira instrução, que é espiritual, ela deve acontecer dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Escola, igreja, contribuem para complementarem essa educação. Porém, escola e igreja não substituem a educação espiritual que os filhos devem receber a partir da sua própria casa. Mas, pai querido, eu preciso lhe dizer uma coisa, você não pode conduzir ninguém para além de onde você mesmo foi. Significa dizer que nossa missão é levar nossos filhos a Deus, mas nós precisamos primeiro ir ao Senhor, para que de fato nós tenhamos êxito em levar nossos filhos na direção de Deus. Você sabe que não basta indicar o caminho para os filhos, é preciso seguir por ele, não é? Nossos filhos não devem apenas ouvir boas palavras, boas instruções, nossos filhos devem ver práticas que sejam correspondentes ao ensino que nós apresentamos a eles. Você compreende? Não basta ouvir sermão, é preciso ver sermão. Olha, eu não tenho dúvida de que os filhos têm assim eu poderia dizer um detector de incoerência e de hipocrisia que é extremamente sensível, muito desenvolvido, ultrassensível. Como os filhos percebem com facilidade quando a gente fala uma coisa e faz outra. E infelizmente, quando a gente age assim de forma incoerente, nossas palavras, mesmo que sejam boas, mesmo que sejam sábias, elas perdem completamente o efeito diante do nosso exemplo ruim. Outro dia eu recebi um texto, por sinal não sei quem é o autor, mas um amigo me compartilhou esse texto, onde são apresentadas reações diferentes de dois pais que receberam a notícia semelhante, ou seja, a notícia da morte dos filhos. No entanto, apesar da notícia ser semelhante, né, ser igual, poderia dizer, as reações dos pais são bem diferentes. E são dois pais citados na Bíblia. O primeiro, Davi, o rei Davi. Olha só, está aqui no segundo livro do profeta Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 18. Quando Davi recebe a notícia da morte de seu filho Absalão. Segundo Samuel,
capítulo 18, verso 33, está escrito: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Quando o rei Davi recebe a notícia da morte desse filho, Absalão, olha aqui a reação dele. A Bíblia diz que ele fica profundamente comovido, e ele chora, e ele clama, conforme nós vimos aqui: Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera eu morrera por ti. Oh, Absalão, se eu pudesse, eu morreria no seu lugar, meu filho, meu filho. Esse é o desespero de Davi diante da morte de Absalão. Porém, o outro que também recebeu notícia da morte dos filhos foi Jó. E eu já abri a minha Bíblia aqui no livro de Jó, no capítulo 1. E interessante, enquanto Davi recebe a notícia da morte de um filho, se você conhece a história, sabe que num determinado momento Jó recebeu a notícia da morte dos seus 10 filhos. Todos morreram no mesmo momento. Estavam reunidos numa casa, celebrando, tendo uma festa, quando de repente veio um vento veemente e impetuoso, e diz a Bíblia, derrubou toda aquela casa, e todos os filhos de Jó morreram no mesmo momento, na mesma hora. Quando Jó recebeu a notícia da morte dos filhos, está escrito que ele se levantou, rasgou suas roupas, que era uma demonstração de tristeza profunda, e diz a Bíblia que Jó se jogou em terra e adorou a Deus. E ele disse assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó sabe da morte dos filhos, ele se joga em terra e adora a Deus. E ele consegue dizer essas palavras tão lindas: bendito seja o nome do Senhor. É evidente que ele estava triste, porém não desesperado como Davi. Por que reações tão diferentes diante de situação tão semelhante, tão parecida? Não é difícil da gente entender. Quando você lê Jó, capítulo 1, e eu posso até ler para você, Jó, capítulo 1, verso 5, a gente vê a maneira como Jó se relacionava com os filhos. Está escrito assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, pai zeloso e dedicado, presente, estava sempre, diz o texto, santificando seus filhos, ou seja, orando por eles, intercedendo pelos seus filhos. Jó estava sempre aconselhando, orientando seus filhos em relação aos caminhos de Deus. E o texto diz que Jó fazia isso continuamente. Por isso que quando os filhos morreram, Jó sentiu tristeza, mas não ficou desesperado. O seu coração estava em paz, porque Jó sabia que em vida havia feito o melhor pelos seus filhos. Mas e Davi? Oh, sem dúvida, Davi foi um grande rei, mas um pai omisso, negligente e ausente. Davi conduziu muito bem sua nação, mas não teve sabedoria para conduzir sua casa, sua família, seus filhos. Quando a gente lê a história, a gente vê que Davi derrubou muitos gigantes, mas não conseguiu derrubar barreiras de relacionamento em sua família. Davi, poderíamos dizer, pode ser considerado o melhor rei da história, mas não o melhor pai da Bíblia. Davi quis morrer pelo filho, mas nunca viveu por ele. Davi amou fora do tempo, chamou o seu filho quando ele não mais podia ouvir. Uma lição tremenda para a gente, não é? Eu quero instar com você, querido pai, nessa hora, no sentido de que você não faça como Davi, faça como Jó.
Ame intensamente seus filhos e faça o melhor por eles enquanto eles estão aí e podem ser abençoados pela sua vida, pela sua presença, pelo seu exemplo, pelas suas palavras, pelo seu ensino. Você já reparou como que a gente é carinhoso, gentil, bondoso para com os mortos? Os mortos ouvem muitos elogios, né? Aliás, a ironia, inclusive, é que eles não ouvem, né? Mas o fato é que são levados muitos elogios aos mortos, só que eles não ouvem, eles não recebem, por uma razão óbvia, né? Afinal de contas, estão mortos. Você já reparou que normalmente se leva mais flores aos mortos do que aos vivos? Isso me parece uma indicação de que nosso remorso é maior do que nossa gratidão. A gente precisa repensar nisso. Por isso que eu quero insistir com você que é pai. E é óbvio que esse convite agora também se estende aos filhos. A gente precisa demonstrar mais carinho, mais amor para as pessoas que a gente ama enquanto elas estão vivas, enquanto elas podem receber nosso amor, elas podem sentir nosso carinho, enquanto elas podem ouvir nossas palavras e serem abençoadas pela nossa presença, pelos nossos conselhos, pelo nosso amor. Eu abri o programa com as palavras de João na sua terceira epístola, no verso 4, onde João diz assim: não tenho maior alegria do que esta, há de ouvir que meus filhos andam na verdade. Claro que filhos aí em relação a filhos espirituais, pessoas que se converteram mediante a pregação de João. Ele diz: a minha maior alegria é saber que meus filhos andam na verdade. E para João, andar na verdade significava estar ligados a Deus, estar ligados ao Senhor Jesus Cristo. Porque a verdade é mais do que um conceito, do que um ensino, do que um princípio. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. A maior alegria de um pai cristão, que compreende a grandeza de sua missão, é saber que seus filhos estão ligados a Deus, ligados à verdade. Que Deus lhe abençoe, querido pai, para que você tenha êxito no cumprimento dessa missão grandiosa. Vamos orar juntos? Ó Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por tuas bênçãos e te peço agora, toma nas tuas mãos, Senhor, todos os pais que estão orando comigo, para que eles tenham êxito e cumpram a missão, levem seus filhos na direção do Senhor. E que todos os filhos tenham a sensibilidade e a sabedoria de honrarem, de amarem, de respeitarem seus pais conforme a tua palavra. Nós oramos, Senhor, no nome sublime de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua casa. E lembre-se sempre do que a palavra de Deus diz, de que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Feliz Dia dos Pais. Um abraço, tchau.